gente! E aí, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às nossas aulas, só que agora com a disciplina de redação. Da mesma forma que eu sugeri a vocês que em português vocês fizessem as anotações, eu gostaria que vocês fizessem as anotações de redação também, no seu caderno. Eu acredito que todos estejam com o seu caderno em casa. Mas se de repente, por algum motivo, você acabou esquecendo na escola, você faz a anotação no caderno de português, procura um espaçozinho e eu abro uma matéria no seu caderno e vai fazendo as observações. Depois, quando a gente retornar, que eu tenho muita fé que não vai demorar, aí vocês passam para o caderno, tá bom? Mas façam as anotações, não deixem de fazer, até porque depois eu vou querer olhar o caderno de todo mundo e, ó, fazer com muito capricho, muito zelo, e estejam atentos à letra, tá? E aí, o assunto que nós vamos ver hoje são as figuras de linguagem, a linguagem figurada na publicidade, slogans e logomarcas. Na verdade, esses assuntos a gente já até viu em alguns momentos lá nas nossas aulas anteriores, tá bom? Mas aqui eu trouxe algumas figuras de linguagem mais detalhada e bem explicada para todo mundo entender. Então, todo mundo precisa fazer a anotação, tá? Muitas vezes, as palavras em seus sentidos literais do dicionário não são suficientes para expressar o que queremos dizer. Ou seja, na maioria das vezes, a gente utiliza palavras que têm um significado diferente daquele significado que tem no dicionário. E quando isso acontece, a gente diz que nós estamos usando, ou que a gente está usando essa palavra no sentido figurado, uma palavra, uma expressão, porque às vezes a gente não tem como a gente dizer algo que a gente está sentindo usando a palavra no seu sentido literal. Às vezes a gente precisa desse apoio de usar uma linguagem figurada, uma palavra no sentido figurado, para realçar melhor aquilo que a gente quer dizer. E aí, eu trouxe aí algumas expressões, ou melhor, algumas figuras de linguagem, e nós vamos relembrar que as figuras de linguagem estão relacionadas diretamente com a linguagem figurada. Então, a linguagem figurada utiliza imagens para aumentar a precisão do sentido que queremos criar. Ou seja, essa linguagem figurada, ela nos traz um significado diferente, na maioria das vezes humorado, na maioria das vezes algo mais introspectivo, mas a todo instante a gente se depara, a gente usa ou a gente ouve uma expressão no sentido figurado. Por exemplo, quem nunca escutou, quem não escuta com uma certa frequência a expressão, eita que fulano hoje tá uma fera. Até com a mamãe aí em casa, né? A mamãe às vezes tá assim um pouco chateada com alguma coisa, eita, mamãe tá uma fera, né? Mas não é uma fera de verdade, a gente quer dizer que mamãe está o quê? Brava, né? Então, por isso que esse sentido que a gente dá às palavras, que não é o sentido real, eles são necessários no nosso dia a dia, na nossa vivência. Até porque ninguém é uma fera de verdade. Porque se você for pegar lá no dicionário e for usar o significado do dicionário para uma expressão como essa, ia ficar totalmente incoerente, porque não existiria, não teria lógica nenhuma. Mas eu posso utilizar essa expressão nesse outro sentido. Então, eu substituí a palavra brava por uma outra palavra que é fera. Mas que a palavra fera, ela não está sendo usada no sentido real, no sentido que está lá no dicionário. Tá bom? Então, essa é uma das características, ou essa é a característica principal da linguagem figurada. Tá bom? É usar uma palavra com outro significado. A linguagem figurada, em textos publicitários, por exemplo, tem como função apresentar as palavras com significação mais ampla, cujos sentidos extrapolam o comum, de todo mais criativo e expressivo. Então, geralmente, quando a gente está vendo um anúncio ou vendo um slogan de uma, enfim, de uma propaganda aí qualquer, a gente observa que há muita presença dessa linguagem figurada,
Eles utilizam justamente para dar um destaque maior para aquilo que está sendo divulgado, anunciado, e isso é muito comum na linguagem publicitária. E agora, chegando nas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza. Que também, na maioria das vezes, as figuras de linguagem elas são utilizadas com esse teor mais conotativo, ou seja, mais no sentido figurado. E eu trouxe aqui só algumas das figuras de linguagem, porque são inúmeras, são muitas figuras de linguagens. E aí nós vamos vendo com o passar do tempo. Eu trouxe aqui só algumas, tá bom? Então vocês estejam atentos a fazerem as observações e observar direitinho os exemplos, porque no exemplo dá para você entender melhor como aplicar essa figura de linguagem específica. Ó, a primeira aí que eu trouxe para vocês, personificação ou prosopopeia. O que seria personificação? Personificação, personalidade, pessoa, sim, tem essa relação. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Quando a gente lê uma fábula, por exemplo, lá na fábula os animais falam, os animais sentem, os animais agem como se fossem humanos. Não só animais, porque tem fábulas que é produzida também com objetos ou com qualquer outra coisa que ganha vida. Né? E aí essa característica é chamada de personificação, que é dar uma característica humana a um ser inanimado. Tá? Um ser que, por exemplo, dá vida a um pincel. Né? Um pincel, na minha história, ele vai falar. Então, essa é uma característica muito comum nas histórias e também é frequente em alguns anúncios, tá bom? Por exemplo, quando às vezes passa algumas propagandas e aí passa o presunto falando, né? Sem querer fazer aqui propaganda de presunto, né, minha gente? Mas é só para você entender que é um tipo de figura que é muito comum. E é muito comum nessas situações. Ó, um exemplo aí, ó. A formiga disse para a cigarra: cantou, agora dança. Então, observa que, primeiro, nem a formiga e nem a cigarra fala, né? E, segundo, a cigarra, lógico que a cigarra canta. Mas dançar já é o mais complicado, né? Mas, enfim, é só para a gente entender que são características humanas que foram atribuídas aí, nesse caso, a seres irracionais. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, ou seja, a lua pedia como se a lua fosse uma pessoa para pedir. Tá bom? Então, esses são exemplos que trazem essas expressões, essas palavras que são chamadas, uma figura chamada personificação. São palavras que ganham características humanas, sendo que não são humanos. Entendido? Vamos passar. A próxima figura de linguagem é a comparação. Comparação estabelece uma relação de semelhança entre duas palavras ou expressões, atribuindo características de um termo a outro, por meio de um elemento comparativo explícito, ou seja, é quando você faz uma comparação direta de uma coisa com outra. E vai ter esses conectivos aí, ó. Eu vou ter esses conectivos, como, tal qual, assim como, que nem, por aí vai. Então, esses conectivos, eles vão aparecer lá quando a figura de linguagem for uma comparação. Vai ter esses conectivos aí. Aí, vamos ver aqui o exemplo. Ó. O carro dele é rápido como um avião. Ó aqui rapidinho. O elemento que está me dando essa característica de comparação. O como. O carro dele é rápido como um avião. Estou falando de quê? Da velocidade. O meu coração está igual a um céu cinzento. Está igual a.
tá? Está igual a um céu cinzento. Então, observe que aqui eu também tenho um elemento igual a, tá fazendo uma comparação. Esta criança é forte como um touro. Observem aí o uso do como. Então, é uma comparação que vai usar esses termos e que esses termos vão aparecer. E observem aí, ó, que nós temos também o uso da linguagem figurada. O carro dele é rápido como um avião. Aí nós estamos, além de comparar, fazendo também, utilizando a linguagem figurada. O meu coração está igual a um céu cinzento. Então, ele está fazendo uso de uma linguagem figurada. O coração dele não vai ficar cinzento. Esta criança é forte como um touro. A criança jamais vai ser forte como um touro. Tá? Então, vocês observam que, além das figuras de linguagem, utilizar, nesse caso da comparação, os conectivos, vocês observem aí nessas frases o uso da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Entendido? E vamos prosseguir. Agora nós temos a metáfora. Muita atenção para a metáfora. A metáfora, ela é empregada também em sentido figurado, sendo esse novo sentido decorrente da semelhança entre dois termos, uma comparação. Então, o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Aqui é uma comparação, a metáfora também é uma comparação, só que ela não vai ter esses conectivos. Lá na comparação mesmo, tem o conectivo na frase. Só que aqui na metáfora é uma comparação, mas uma comparação sem esse elemento na frase. Não vai ter, mas você vai entender que ele está fazendo uma comparação. Só que eu chamo de metáfora justamente por não ter esse conectivozinho aí, tá bom? Vamos entender aqui nos exemplos, ó. Aquele homem é uma fera. Observe que eu estou fazendo uma comparação, mas em nenhum momento aí eu utilizei o conectivo como, por exemplo, ela é uma rosa. Ela não é uma rosa, uma pessoa não é uma rosa. Ela é bonita como uma rosa. Embora eu não tenha usado todas essas palavras, mas eu entendo que houve aí uma comparação, só que eu não usei nenhum conectivo. E quando isso acontece, a figura de linguagem predominante é a metáfora, tá bom? Ela é um anjo. Observem aí também que é uma comparação sem conectivo. Vamos lá? Metonímia. O que é metonímia? Aprendam também, gente, a entender e a pronunciar o nome da figura de linguagem, que é para você associar diretamente o nome com o conceito. A metonímia é quando ocorre a substituição de um termo por outro, feito por uma relação de interdependência ou proximidade. Lembra que eu disse que vocês devem prestar bastante atenção nos exemplos, porque o exemplo é que vai definir melhor o que seria essa substituição de um termo por outro. Vamos entender aqui, ó. Na metonímia, ela vai ter várias classificações. Uma delas, por exemplo, é a parte pelo todo. Aí entra a substituição de uma palavra pela outra. Como assim a parte pelo todo? Ó, várias pernas passava apressadamente. Ou seja, eu me referi apenas a uma parte do corpo, que é as pernas, quando na verdade o que passam ali são várias pessoas. E aí, quando eu faço esse processo de substituir uma palavra, a parte de alguma coisa, tá? Pelo todo, então ao invés de falar a palavra pessoas, eu só disse pernas. Então, eu estou fazendo aí o uso da figura de linguagem chamada metonímia. E dentro da metonímia, essa classificação seria a parte pelo todo. Outra classificação da metonímia, continente pelo conteúdo. Bebeu o cálice todo. Ele não bebeu o cálice é a taça, né? O cálice é a taça, ele não bebeu a taça. Ele bebeu o líquido que estava dentro da taça. E aí a gente diz que é continente pelo conteúdo.
Ou seja, eu estou substituindo uma palavra por outra de sentido equivalente, tá bom? Então, eu tenho que entender o que seria esse continente pelo conteúdo. Ó. Bebeu o cálice, não bebeu o cálice, bebeu o que estava dentro do cálice, tá bom? Mais exemplos de metonímias e mais classificações. Nós temos aí instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás dos jogadores. Os microfones vão atrás dos jogadores, minha gente? Não. O que vai atrás dos jogadores? O que na verdade, essa frase quis dizer? Qual é a profissão que usa geralmente microfone? São os repórteres, os jornalistas. Então, ele trocou aí o instrumento pela pessoa utilizada, tá bom? Então, os microfones foram atrás, na verdade, os repórteres. Outro exemplo de metonímia é a marca pelo produto. Isso aqui a gente faz direto, a gente fala demais. Ó. Minha filha adora Danone. O Ian adora Danone, né? Um exemplo, meu filho. Minha filha adora o iogurte. Danone é a marca, por isso que é marca pelo produto, tá? Então, por exemplo, quando você vai comprar qualquer... vamos colocar uma coisa que diz muito. Vou comprar um Bombril. Bombril não é não seria o nome adequado. Eu estou fazendo uso de uma metonímia, porque Bombril é a marca. O que eu iria comprar, se eu não quisesse falar o nome da marca, seria palha de aço. Não é? Então, Bombril é a marca, da mesma forma que Danone é a marca, quando na verdade a gente teria que dizer iogurte. Entendeu? Autor pela obra. Gosto de ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis. Machado de Assis é o autor, é quem escreve as obras. Você lê a obra, lê os livros dele. Então, por isso que diz autor pela obra. Você, ao invés de dizer que lê os livros de Machado de Assis, você disse que gosta de ler Machado de Assis, gosta de ler Fernando Pessoa, gosta de ler José de Alencar. Tá? E aí você está utilizando, quando você fala assim, a metonímia, que é o autor pela obra. Entendido? Vamos dar continuidade. Aí nós temos uma outra figura de linguagem que é a hipérbole. Tá? Então, aprendam aí. Hipérbole. Hipérbole consiste no exagero intencional na apresentação de uma ideia de modo a torná-la mais expressiva. Ou seja, é um exagero que vocês fazem demais. Toda hora vocês estão utilizando essa figura de linguagem. Eita, professora, eu vou morrer de sede. Tá? Isso é um exagero. Por que é um exagero? É uma hipérbole. Porque você não vai morrer de sede. Você pode dizer que está com muita sede, mas não vai chegar a tanto de você morrer. Tá? Então, essa figura de linguagem que a gente utiliza exagerando muito é chamada de hipérbole. Ela chorou rios de lágrimas. Alguém chora um rio de lágrimas, minha gente? Não, não chora. Então, ela pode ter chorado muito, mas olha que para ela chorar um rio é impossível, né? Então, por isso que a gente chama aí de hipérbole, de exagero. Outra, morri de medo daquele cachorro. Não, você não morreu de medo. Você teve muito medo, mas você não chegou a morrer. Também não precisa tanto, tá? Então, acontece aí o exagero, a hipérbole. Faria isso milhões de vezes, faria nada. Você poderia fazer aí umas 50 vezes, mas milhões de vezes não. Isso, na verdade, só para dizer que faria muitas vezes. E aí a gente usa essa figura de linguagem para realçar, destacar ainda mais, que é a hipérbole, o exagero. A próxima figura de linguagem é a sinestesia. Então, estejam atentos aos nomes, às nomenclaturas. Sinestesia. Quando se notam expressões resultantes de uma combinação de impressões percebidas pelos órgãos do sentido. Então, quando você estiver lendo alguma coisa
algum texto, alguma palavra ou expressão que vai fazer você lembrar dos órgãos do sentido, do tato, da visão, do paladar, do olfato, da audição. Aí essas expressões têm uma figura de linguagem específica, que é a sinestesia. Olha o exemplo, os exemplos que eu trouxe. Sua voz soava docemente pelo salão principal. A visão fria da morte tomava conta de todos. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Então, você observa aí que há a presença dos órgãos do sentido. Sua voz soava docemente, dando aí a entender que está relacionada ao paladar. A visão fria da morte, a nossa visão, o cheiro doce, o olfato. Então, essas expressões que nos levam a perceber os órgãos do sentido é chamado de sinestesia. Entendido? Então, vamos dar continuidade. Agora, a gente vai falar só um pouquinho, porque, na verdade, esse assunto a gente já estudou muito durante o semestre, né? Então, slogans e logomarcas. Assim como a linguagem figurada, com as cores fortes, há outras imagens que, de repente, mesmo sem motivo aparente, nos vêm à memória, que são justamente essas logomarcas, né? Quando você pensa, por exemplo, numa determinada loja de Floriano, já vem um símbolozinho daquela loja na sua cabeça. Eu não vou falar aqui para a gente não fazer propaganda, tá bom? Mas acho que vocês já perceberam. Já a gente já vai ver umas marcas conhecidas, tá bom? Que você já identifica de cara, você já conhece. Certas imagens que não largam nossa lembrança são feitas para nos conectar às marcas que elas representam. É por isso que toda empresa, por exemplo, tem a sua logomarca, para quando a gente olhar, já associar diretamente, ficar na nossa mente. Logotipo é o símbolo que serve à identificação de uma empresa, instituição, produto ou uma marca, e que consiste geralmente na estilização de uma letra ou na combinação de um grupo de letras. Preste atenção, isso é logotipo. Um grupo de letras ou uma única letra, e dentro dessa letra vai ter todo um estilo, um formato, algo ali peculiar que vai caracterizar aquela instituição, aquela empresa. É algo bem específico, a gente chama isso de logotipo. E logomarca é o conjunto formado pela representação gráfica do nome de determinada marca em letras de tração específica, ou seja, é a junção do logotipo, da letrinha lá que ele utilizou para elaborar a sua marca, e um símbolo visual, né? Alguma coisa que vai ser colocado ali na loja ou na instituição, ou seja no que for, na sua marca, para identificar a sua marca, identificar a sua instituição, tá? Isso seria a logomarca. E o slogan? O que é o slogan? É a frase ou a palavra que contém a mensagem publicitária do produto. Qual é o slogan da nossa escola? Educando com amor. Então, o slogan é essa frase que vai caracterizar uma determinada instituição, uma determinada empresa, uma determinada marca, tá bom? Aí nós temos aí, ó, slogans e logomarcas. Aí nós temos da Volkswagen, logomarca da Volkswagen, fabricante de automóveis. Todo mundo conhece esse símbolo. Aí nós temos aí a Kibon, logomarca da Kibon, que é a fabricante de sorvete, que é muito bom. Temos aí, sabão Omo, logomarca da Omo, fabricante de produtos de limpeza, que também não é só sabão, tem muita coisa boa. E finalizamos a nossa aula de redação por hoje. Espero que todo mundo tenha entendido tudo, tá bom? Caso não tenha entendido, volta o vídeo, assiste de novo. E aí eu tenho aqui uma atividade que vocês deverão copiar no caderno. Na verdade, eu coloquei atividades no plural, porque é mais de uma, tá bom? Então, vocês deverão copiar e responder no caderno de redação. E aí eu tenho a atividade 1, que são essas questões. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Na verdade, são 4. Eu coloquei os 5 aí, mas na verdade são 4 questões, tá bom?
E aí vocês vão copiar e responder no caderno. E logo depois tem uma proposta de produção de texto, isso mesmo. Vocês vão fazer um texto, uma redação. E aí tem a proposta da redação. O tema, esse que está destacado, é uma proposta de atividades do portal. E aí eu já, para não precisar que vocês fossem lá, eu já coloquei aqui para disponibilizar e facilitar, caso tenha alguém ainda que esteja sem acesso, tá bom? Mas que já fica claro que nós vamos utilizar muito, tá bom? E tem aí a proposta. Como a minha ação pode ajudar a melhorar a comunidade onde vivo? Aí, para fazer essa redação, você vai ler toda a proposta e eu tenho aí 3 textos, tá bom? Esse texto 1 que tá aqui, e tenho aqui o texto 2 e tenho o texto 3. Não é para você pegar, tá, gente? Não, você não vai copiar nada desses textos. Esses textos são para que você possa entender a proposta da redação, para que você possa procurar os argumentos para você defender na sua redação, tá bom? Então, leiam o iniciozinho da proposta para que vocês façam. Eu quero capricho, muito capricho na letra, que vocês possam fazer direitinho. Não usem, gente, não usem a internet para você pegar, nada para copiar. O que você pode fazer? E aí, na verdade, é uma pergunta muito direcionada a você, e você vai usar os seus argumentos. Não tem como você estar fazendo pesquisa e pegando nada, né? Então, você vai fazer com suas palavras, desde que as suas palavras estejam de acordo e dentro da estrutura do texto dissertativo. Não pode usar a primeira pessoa eu, tá bom? Estejam atentos a esses detalhes. Então, caprichem, porque tudo isso que eu estou passando, eu vou ver tudo, tá bom? Então, tenham cuidado com a letra, façam direitinho a redação e a atividade e bons estudos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!